Você já sentiu que, por mais que tente, parece que as portas continuam fechadas? Como se existisse um bloqueio invisível impedindo a sua vida de avançar? Talvez você olhe para outras pessoas prosperando, crescendo, conquistando espaço, enquanto você continua lutando apenas para manter a paz dentro da própria mente. E quanto mais isso demora, mais a ansiedade aumenta. Mais você sente vontade de explicar sua dor, justificar seu esforço ou provar que merece algo melhor. Mas e se eu te dissesse que uma das maiores chaves da prosperidade na Bíblia nasceu não do barulho, mas do silêncio? Hoje, nós vamos mergulhar no código de Ruth, a história de uma mulher que perdeu tudo. Atravessou um deserto emocional, viveu a dor do luto, da escassez e da incerteza. Mas transformou sua lealdade silenciosa em uma porta sobrenatural de prosperidade. Porque existe algo que poucas pessoas entendem: nem toda prosperidade começa com abundância. Algumas começam com perdas. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez existam áreas da sua vida que parecem secas. Talvez você esteja emocionalmente exausto de esperar respostas que nunca chegam. Mas a história de Ruth revela algo poderoso. Deus não ignora pessoas leais no silêncio. Se você busca paz para sua mente e direção para o seu coração, já deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal A Lei do Silêncio. Porque este espaço existe exatamente para pessoas que estão cansadas do ruído do mundo e desejam ouvir a direção de Deus no silêncio. A história de Ruth começa em um cenário de crise. Não era um ambiente de vitória, era um ambiente de perdas. Ela perdeu o marido, sua sogra Noemi perdeu os filhos. Tudo parecia destruído, o futuro parecia apagado. E nesse momento acontece algo extremamente importante. Orfa, sua cunhada, decide voltar para sua antiga vida. E aqui está um detalhe poderoso: Ruth não discutiu. Ela não tentou convencer Orfa a ficar. Ela não perdeu energia tentando explicar suas escolhas. Ela apenas decidiu permanecer. Esse é um dos primeiros códigos da prosperidade silenciosa. Pessoas maduras não precisam convencer todo mundo sobre o caminho que escolheram. Hoje, muita gente perde energia demais tentando ser compreendida. Querem aprovação, validação, reconhecimento imediato. Mas Ruth nos ensina que o silêncio estratégico protege a direção de Deus. Enquanto Orfa voltava para aquilo que era confortável, Ruth escolhia aquilo que era incerto. E ela fez isso sem barulho. Para onde você for, eu irei. Essa frase carrega um peso espiritual enorme. Porque lealdade não é permanecer apenas quando tudo está bem. Lealdade é continuar mesmo quando não existem garantias. Ruth estava entrando em uma terra desconhecida. Não havia promessa visível. Não havia riqueza esperando por ela. Não havia garantia de casamento, estabilidade ou prosperidade. Havia apenas uma decisão silenciosa de fidelidade. E isso revela algo profundo sobre o agir de Deus. Muitas vezes, o céu começa a abrir portas para quem permanece fiel antes de ver resultados. A maioria das pessoas quer recompensa antes da constância. Querem colheita antes do processo. Querem honra antes do caráter. Mas o código de Ruth funciona diferente. A prosperidade verdadeira nasce da constância silenciosa. Existe um momento em que você precisa parar de explicar seu processo para pessoas que não conseguem entender sua direção. Nem todo mundo verá aquilo que Deus colocou dentro de você. E está tudo bem, porque a aprovação do céu vale mais do que a validação dos homens. Ruth chegou em Belém sem status, sem dinheiro e sem reconhecimento. Ela era estrangeira, invisível, desconhecida aos olhos humanos. Não havia nada extraordinário nela. Mas Deus estava observando algo que ninguém mais via, o coração dela, e isso muda tudo. Porque enquanto o mundo olha a aparência, Deus observa a lealdade. Agora, pense nisso por um instante. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Quantas vezes você teve a sensação de que ninguém reconhece seu esforço?
Quantas vezes você continuou sendo fiel, mesmo sem aplausos? Talvez exatamente aí esteja o início da sua transformação. Porque o período invisível não é perda de tempo, é preparação. Ruth começou a trabalhar recolhendo restos nos campos. Ela respigava aquilo que sobrava. Era um trabalho humilde, pequeno, silencioso, não havia glamour naquele processo. Mas havia fidelidade. Esse é um ponto que muita gente não consegue entender. Deus frequentemente testa nossa lealdade no anonimato antes de liberar a autoridade em público. Enquanto Ruth trabalhava em silêncio, alguém já estava observando Boaz. Isso é poderoso. Porque Ruth não precisou se promover para ser notada. Ela não precisou fazer escândalo, competir ou chamar atenção. Sua postura falou mais alto que qualquer discurso. Existe uma diferença enorme entre pessoas que tentam impressionar e pessoas que carregam essência. A essência não precisa gritar. Boaz ouviu sobre ela antes mesmo de conclamar profundamente. O testemunho dela chegou primeiro. E aqui existe um código espiritual importantíssimo. Sua constância silenciosa está construindo uma reputação espiritual que você ainda não consegue enxergar. Muitas vezes você acha que ninguém está vendo sua luta, sua fidelidade, sua disciplina ou suas lágrimas. Mas o céu está observando, e quando o céu observa a lealdade, portas começam a se mover. Agora eu quero que você faça uma pausa e reflita nisso profundamente. Talvez Deus esteja te treinando para prosperar sem perder sua essência. Porque prosperidade sem caráter destrói pessoas. Antes de Boaz se tornar a resposta da vida de Ruth, ela precisou aprender a permanecer fiel mesmo sem respostas. Esse é o teste. Você continua sendo leal quando não recebe reconhecimento? Você continua caminhando corretamente quando ninguém está vendo? Você continua mantendo o coração limpo mesmo depois de ser decepcionado? Porque é nesse lugar que Deus separa pessoas emocionais de pessoas preparadas. Agora, se você acredita que Deus está cuidando da sua vida mesmo quando ninguém está vendo, escreva nos comentários: "O céu está me observando." Porque essa frase não é apenas uma motivação. É uma verdade espiritual. O céu observa a sua perseverança. O céu observa as suas noites difíceis. O céu observa as vezes em que você escolheu o silêncio ao invés da reclamação. O céu observa quando você continua caminhando mesmo cansado. E nenhuma dessas coisas passa despercebida. Enquanto Ruth trabalhava nos campos, algo invisível estava acontecendo. Deus estava alinhando destinos. Isso é muito importante entender. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é alinhamento. É quando pessoas, oportunidades, portas e tempos começam a se encaixar de maneira sobrenatural. E isso não acontece através do desespero. Acontece através da fidelidade. Hoje existe uma geração extremamente ansiosa. Pessoas que querem resultados rápidos, reconhecimento imediato e respostas instantâneas. Mas o reino de Deus trabalha em profundidade, não em velocidade. Ruth não correu atrás de riqueza, ela correu atrás de fidelidade. E foi justamente isso que atraiu prosperidade até ela. Esse é um dos maiores paradoxos espirituais da Bíblia. Quando você para de perseguir desesperadamente aquilo que Deus já preparou para você, sua alma encontra paz. E é nessa paz que o favor floresce. Boaz começou a liberar proteção sobre Ruth, depois liberou provisão, depois liberou honra. E finalmente liberou redenção. Perceba a sequência. A fidelidade silenciosa abriu portas que esforço humano sozinho jamais conseguiria abrir. Isso não significa passividade. Ruth trabalhou duro. Ela se levantava cedo, ela se esforçava. Mas ela fazia isso sem murmuração. Existe uma diferença entre trabalhar com ansiedade e trabalhar com confiança. Ansiedade desgasta. Confiança sustenta. E talvez hoje Deus esteja tentando curar exatamente isso dentro de você, a necessidade constante de controlar tudo.
Porque muitas vezes a ansiedade é apenas uma tentativa desesperada de assumir o controle que pertence a Deus. Ruth não sabia como a história terminaria. Ela apenas continuou caminhando. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Continue caminhando, mesmo sem entender tudo, mesmo sem respostas completas, mesmo sem garantias. Porque Deus sabe exatamente onde você está. Existe uma beleza muito profunda na história de Ruth. Ela entrou em Belém vazia, mas saiu cheia. Entrou como estrangeira, mas saiu fazendo parte da linhagem mais importante da Bíblia. Entrou sem futuro aparente, mas saiu conectada ao propósito eterno de Deus. Isso significa que seu começo não determina seu destino. Seu cenário atual não define sua história final. Seu deserto não é sua morada permanente. Agora imagine quantas vezes Ruth poderia ter desistido, quantas vezes ela poderia ter reclamado, quantas vezes ela poderia ter questionado Deus, mas ao invés disso, ela escolheu permanecer leal. E lealdade silenciosa gera estabilidade emocional. Pessoas leais não vivem correndo atrás de aprovação. Elas entendem quem são diante de Deus. Hoje muitas pessoas estão emocionalmente destruídas porque vivem tentando provar valor para os outros. Mas o código de Ruth ensina algo diferente. Quando você entende seu valor diante de Deus, você para de mendigar validação humana. E isso traz descanso. Ruth não precisou forçar conexões. Não precisou manipular situações. Não precisou competir com ninguém. Ela apenas continuou sendo quem era. E isso foi suficiente para que Deus escrevesse uma nova história. Talvez o problema da sua ansiedade seja exatamente esse. Você está tentando acelerar algo que Deus está construindo com profundidade. Mas tudo o que é construído rápido demais tende a desmoronar rápido também. O que Deus constrói no silêncio permanece. Agora, pense nisso enquanto Ruth estava recolhendo pequenos restos no campo. Ela não fazia ideia de que estava entrando no lugar da sua futura honra. Às vezes, aquilo que parece pequeno hoje está te conduzindo para algo muito maior amanhã. Por isso, não despreze os processos simples. Não despreze os dias silenciosos. Não despreze as pequenas responsabilidades, porque Deus observa a fidelidade em detalhes. E isso nos leva a outra verdade poderosa. Prosperidade não começa quando você recebe muito. Prosperidade começa quando você aprende a ser fiel no pouco. O reino funciona assim. Ruth foi fiel nos campos antes de sentar à mesa. Ela foi humilde antes de ser honrada. Ela serviu antes de ser reconhecida. E talvez esse seja exatamente o processo que Deus está desenvolvendo na sua vida hoje. Agora, eu quero falar diretamente com você que se sente cansado emocionalmente. Você que sente que ninguém percebe seu esforço. Você que olha ao redor e pensa, será que algum dia minha vida vai mudar? A resposta é sim. Mas talvez a mudança não venha através do barulho. Talvez ela venha através da fidelidade silenciosa. Porque Deus não trabalha apenas em eventos grandiosos. Muitas vezes Ele trabalha em pequenas decisões diárias. Na forma como você reage, na forma como você permanece, na forma como você continua mesmo cansado. É isso que forma caráter. E caráter sustenta prosperidade. Agora, eu quero que você guarde isso no coração. Aquilo que Deus preparou para você não será perdido por causa do tempo. Se é seu, chegará no momento certo. E enquanto esse momento não chega, sua missão é permanecer fiel. Sem ansiedade, sem comparação. Sem desespero. Apenas caminhando. Porque Deus já está movendo coisas que você ainda não consegue ver. E talvez, neste exato momento, existam portas sendo alinhadas nos bastidores da sua vida. Talvez existam conexões sendo preparadas. Talvez existam respostas se aproximando. Mas antes da colheita, existe o processo. E o processo exige silêncio, maturidade e confiança. Agora, antes de encerrarmos, eu quero fazer uma oração com você.
Senhor Deus, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu essa mensagem. O Senhor conhece os desertos emocionais que ela atravessa. Conhece as perdas, as dores silenciosas e os momentos em que ela pensou em desistir. Pai, assim como fizeste com Ruth, ensina essa pessoa a permanecer fiel mesmo sem respostas imediatas. Que ela não desperdice energia tentando provar valor aos outros, mas encontre descanso na Tua presença. Acalma a ansiedade. Silencia o medo. Fortalece o coração cansado. Que ela entenda que o Senhor está preparando campos de provisão enquanto ela apenas continua caminhando em fidelidade. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Alinha pessoas, oportunidades e tempos. Que a prosperidade venha acompanhada de paz, equilíbrio e maturidade espiritual. Que cada lágrima derramada no silêncio se transforme em testemunho. E que essa pessoa descubra que o Senhor nunca abandonou o processo dela. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que está atravessando um tempo difícil. Às vezes, uma palavra pode devolver esperança para quem já estava desistindo. E nunca se esqueça, no silêncio, Deus continua trabalhando. Nos vemos no próximo vídeo.